Eu vou falar hoje justamente sobre a fé das crianças, para que elas consigam realmente sobreviver nos tempos difíceis, que são difíceis, mas não impossíveis. E se vocês acham que esse tempo está difícil, eu vou dizer para vocês, imaginem daqui a 10 anos. Mas, enfim, eu quero dizer a vocês o seguinte, eu estudei para ser professora. Há 15 anos, quando eu tinha 15 anos, eu morava no Planalto. E aí houve uma grande frustração da minha vida. Havia uns momentos de festas, de bailes, e eu gostava de ir. E aí houve um período que a minha mãe disse assim, se você mentir para mim, eu vou lhe dar uma pisa que você nunca mais vai esquecer. E eu não deixei de mentir pela pisa, gente. Não era medo de peia. Porque há um momento na vida da gente que nem a peia resolve. Não era. Mas havia um grande respeito que a minha mãe ela impôs a vida dela toda na gente. Então, o que foi que eu fiz? Aí eu vou pedir a ela para mim ir para essa festa. E me arrumei toda, me aprontei toda, comprei ingresso antecipado e toda pronta eu fui já no ponto de partida. Mãe, deixa eu ir para a festa. Ela olhou no fundo dos meus olhos e disse, vai não. Aí eu comecei a chorar, mãe, mas eu já estou toda pronta, já estou toda... Não vai. E eu confesso para vocês, foi o melhor não que eu recebi da minha vida. Gente, foi o melhor não. Porque foi nesse período que você não vai, e ainda digo mais, você vai, mas é para outro lugar, porque eu já comprei sua passagem, e você vai para casa de fulana, quando for segunda-feira você volta. Aí se você quiser ir outra festa, você vai. Eu tinha 15 anos, eu voltei com 30 anos. Fui, terminei meus estudos, fiz faculdade, casei, tive filhos. E aí, quando ela adoeceu, eu já tinha 31 anos, eu voltei para o Planalto para cuidar da minha mãe. E aí, não voltei mais para a cidade onde eu morava. Foi o melhor não que eu recebi. Se ela tivesse ficado com pena de mim, porque a filhinha dela estava toda pronta, preparada, com o ingresso comprado, eu teria ido para essa festa, com amizades que não era do agrado do Senhor, teria feito com certeza coisas que não era do agrado de Deus, e quando fosse no outro final de semana eu estava toda me peneirando para ir novamente. Mas, para a glória de Deus, eu fui frustrada. Então, hoje, eu vim falar para vocês que vale a pena frustrar os filhos de vocês. E não tenham pena. O não ensina muito mais do que o sim. Enfim, vamos lá. Eu quero que vocês, primeiro, abram aí um Provérbios 22:6, que é muito conhecido. Olha, gente, eu esperando o... Posso ler, irmãos? 22:6? É um versículo bem conhecido. Mas eu não tinha como não começar por ele. Ensina a criança no caminho que deve andar. Eu já ouvi várias pregações em relação a esse conectivo, o nó e o, né, que ensina o caminho. Não é o caminho, não é você direcionando, olha, vai naquele caminho, não é. Não é você instruir o lugar, não é você instruir o caminho. Mas aqui traz o conectivo no, que é eu estou junto, certo? Não é o, olha, vai ali, lá naquele mercantil aqui, lá, pega esse caminho aqui, o caminho aqui, não é o caminho, é no. Então eu estou junto. Quando fala no caminho, gente, eu vou conduzir. Eu só conduzo uma pessoa se eu estiver junto, certo? Um deficiente visual, se você vai conduzir o caminho, você vai dizer a ele, segue em frente, vira à direita, pega à esquerda. Não. Quando você conduz um deficiente visual, você vai junto. Você pega aqui e vai. Porque é no caminho, então precisa conduzir. Então, esse Provérbios, ele alerta aos pais que você tem que ensinar a criança no caminho. Tia Val, como é que tu sabe que é os pais? Porque a Bíblia deixa claro, e no decorrer eu vou dizer a vocês vários versículos, que a responsabilidade inteiramente é dos pais. A responsabilidade de desenvolver os seus filhos espiritualmente é dos pais, certo? Os responsáveis por apresentar a Deus aos filhos é os pais. Vale, tia Val, mas... gente, eu falo tia Val por costume, porque todas as pessoas me chamam de tia Val, sem idade. E aí, tia Val, os pais não são da igreja. E aí? Gente, ele vai se ter com Deus naquele grande dia. Porque a responsabilidade é dele.
Se ele não cumprir essa responsabilidade, ele vai ter que apresentar naquele grande dia. Quando os pais não assumem a responsabilidade, Deus levanta outra pessoa, porque ele não vai fazer com que aquela criança, por causa da irresponsabilidade dos pais, a criança fique sem conhecer a Cristo. Mas naquele grande dia não vai ser a pessoa que vai ser chamada, ei, tu fez o que com aquela criança que eu te dei? Não. Ele vai chamar inteiramente os pais para assumir essa responsabilidade. Amém? E aí eu quero dizer a vocês, lá em Deuteronômio também, 6, 5, 7, eu não vou nem ler aqui, não vou nem abrir minha Bíblia. Em Deuteronômio 5, 7, ele fala o seguinte, é uma ordem, né? No versículo é uma ordem, ele diz assim, olha, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não é assim que o versículo fala, gente? Aí depois, lá no versículo 6, ele diz assim, e quando essas palavras estiverem no teu coração, primeiro você tem que amar a Deus, de toda a sua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando essas palavras estiverem no teu coração, ele diz, eu te ordeno, que quando essas palavras estiverem no teu coração, você vai fazer o que? Lá no 7, que eu não anotei aqui, e eu não vou ler na Bíblia, mas lá no 7 ele diz assim, ó, quando essas palavras estiverem no teu coração, eu te ordeno. Tu inculcará. Ei, não é falar só uma vez, não. O verbo inculcará, ele nos traz persistência. É você realmente não desistir. Inculcará no teu filho, ao sentar na tua casa, ao levantar, ao deitar, no caminho. É no processo todo, viu? Não tem descanso, não. O filho é teu até o dia do Senhor levar. Então, é realmente inculcar, traz um verbo de persistência. Então, daqui eu já sei, opa, responsabilidade é minha. Eu não vou ter descanso. Se quiser ter descanso, se não quiser ter trabalho, sinto muito, não tenham filhos. Quem não tem, pensem logo direitinho, porque tem trabalho e tem que ter persistência. Se você vacilar, perdeu e o diabo ganha. Amém? Então, vamos lá. A próxima coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Eu quero que vocês pensem aí. Eu vou fazer 4 perguntinhas. A responsabilidade é de vocês. A Bíblia já deixou claro nisso. Você vai ter que ser persistente. Você vai ter que inculcar realmente a palavra na cabecinha do seu filho. E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês. O que é que os filhos de vocês veem em vocês sobre Deus? Eles enxergam isso em vocês? Eles acreditam realmente no comportamento que vocês servem a Deus? Ou só porque vocês falam que vão para a igreja? A segunda pergunta. Eles veem vocês orar em casa? Tem esse costume de oração? Os filhos, eles vivenciam essa prática de oração dos pais em casa? A outra pergunta. A Bíblia faz parte da família de vocês? Vocês realmente... Não é só ler, gente. Realmente você ser intencional. Houve um comportamento que você achou que desagradou a Deus. Filho, isso tem na Bíblia. Esse comportamento não agrada a Deus. Isso é fazer com que a Bíblia seja viva dentro da sua casa. Não é você só ter um objeto desse, trazer ao culto, chegar em casa, devolver à estante. Não. Os seus filhos, ele tem que ver a prática da palavra da Bíblia dentro da sua casa. Senão, não vai adiantar, você só vai para a igreja. E ele só vai conhecer as historinhas de Deus. Gente, tem uma pregadora que eu sigo, e a tia Quitéria também, a tia Jordana, ela disse algo e eu fiquei refletindo. É verdade. Nós que fazemos evangelismo de rua, nós encontramos várias pessoas em calçada que conhecem a Deus, que iam à igreja, muitos pastores, presbíteros, evangelistas, que conhecem a palavra de Deus. Conhecem, a cadeia está cheia de quem conhece a palavra de Deus. Não é o conhecimento que leva a Deus, é a graça, é a convivência, certo? É a presença que você traz do Espírito Santo para dentro da sua casa. Amém? Então isso faz a diferença. Então eu quero que vocês pensem nessas 4 coisas. E se vocês quiserem, quem não faz, que eu não sei, mas o Senhor sabe, pratiquem, que vocês vão ver diferença na vida dos filhos de vocês. Deixem os filhos de vocês verem a presença de Deus na casa de vocês. Deixem eles vivenciarem vocês orando. Faça com que a Bíblia seja real na casa de vocês. Amém?
E aí eu quero dizer uma coisa a vocês. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Você falar é uma coisa, eles verem é outra. Só falar um pouquinho aqui mais da minha vida. A minha mãe, ela não era cristã. Não era cristã de congregar em uma igreja. Ela cansou de dizer, que não vou para a igreja, que eu vejo fulano dentro de igreja, faz isso, aquilo, outro. Ela visualizava o mau testemunho. E aí isso impedia que ela chegasse até a igreja. Mas aí no leito de morte dela, para a glória de Deus, com 6 meses antes, ela aceitou Jesus. Isso assim alegrou demais o meu coração e me deixou em paz. Mas eu confesso para vocês que a Bíblia da minha mãe era muito mais destacada do que a minha. Ela tinha a prática de ler a Bíblia todos os dias. A Bíblia dela era toda marcada. Eu dei até de presente para o meu irmão mais velho. Porque ele é muito católico, mas ele não tinha a prática de ler a Bíblia. Aí eu presenteei e falei. A minha mãe não era, mas tinha a prática de ler a Bíblia. Eu espero que você também possa ter essa prática. E aí fazia gosto de você ver. A gente via a minha mãe lendo a Bíblia todas as noites. Então, é o exemplo que arrasta. A palavra convence, como qualquer outra palavra. Mas o exemplo, ele arrasta. Amém? A outra coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Eu vou entrar numa situação agora, mas, gente, é por amor. Amém? É por amor. A responsabilidade é dos pais, nós já vimos isso aqui na Bíblia. Naquele grande dia serão os pais que irão prestar conta, não serei eu, não será a Tiquitéria, não será o pastor. Dos filhos de vocês prestarão conta vocês. A igreja, qual é a responsabilidade da igreja? De apacentar, mas de apresentar a Deus e discipular a ação dos pais. Irmãos, os seus filhos, eles podem vir à igreja todos os dias. Mas se você não apresentar a Cristo a ele, não vai fazer diferença. Eu sou líder do Ministério Infantil da igreja que eu congrego há 10 anos. Vai fazer 11 anos que eu congrego, que eu sou líder do Ministério Infantil, mas que eu congrego já faz mais anos. E eu tenho 17 anos de professora. Eu sou funcionária pública, fiz psicopedagogia, fiz outras coisas tudo, mas além disso tudo eu sou serva do Deus Altíssimo. Então o que eu vou falar para vocês agora é baseado em pesquisas, em estudos e em experiência. Quando vocês trazem o filho de vocês para a igreja, que vocês não são intencionais, infelizmente vocês estão perdendo tempo. Vocês precisam ser intencionais. Como é que você está na igreja, que é um lugar de adoração, de louvor, de ouvir a palavra, e você traz brinquedo? Gente, você não pode fazer isso. Porque a criança, ela aprende no concreto, certo? Até os 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, ela aprende no concreto. O que isso quer dizer? Ela aprende vivenciando, ela aprende pegando, ela aprende vendo. O abstrato para ela ainda é um pouco difícil dela entender. Então, se você traz o seu filho para a igreja e você está adorando, levanta, filho. É hora de adorar o Senhor. Levante a mão. Ele vai ter vergonha porque ele não tem costume. Mas o que é que Deuteronômio diz? Inculca. Ele vai ver você tendo essa prática e ele, quando você mesmo esperar, o seu filho está lá levantando a mão. Gente, a gente vivencia isso na nossa igreja, que foi tipo assim uma exortação. Todo culto a gente precisava dizer, olha, chega na hora do louvor, eu vou ficar olhando, viu? Quem é que está levantando a mão? Quem é que está com brinquedo? Quem é que teve uma febre de Bob Good que eu estava já para estourar? Porque os meninos iam, levavam todos os Bob Goods que lançavam. Então, quer dizer, eles estavam perdendo tempo. E a mãe também estava perdendo tempo. E eu confesso para vocês, eu sou líder do Ministério Infantil, lá nós temos umas 30 professoras, e eu já digo para elas todas as reuniões. Eu estou aqui, posso estar aqui igual o Gleiciano, e os meninos virados no giraia dentro da igreja. Eu estou plena. Eu não me levanto, eu não chamo atenção, eu não digo nada. Sabem por quê? Porque a responsabilidade é deles. A responsabilidade é dos pais. Sabe quando é que eu vou agir? Se não tivesse nenhum pai, aí eu agiria. Porque aí, como adulta, eu ia tomar responsabilidade, porque uma criança não sabe o que está fazendo, então eu tomaria posse daquela responsabilidade. Mas se o pai estiver junto, irmão, eles podem fazer o que quiserem, eu não vou. E eles vão passar vergonha.
Sabe por quê? Porque lá na frente eu vou dizer a vocês. Tem um versículo na Bíblia que também adverte isso. Que quando eu não disciplino o meu filho, ele vai fazer eu passar vergonha. Gente, Jesus é tremendo, gente. É tremendo. Se você criar o seu filho baseado na Bíblia, você não erra. Você não tem como errar. Porque é um direcionamento assim, líquido. Não tem, ai, talvez se fizer isso dá certo. Ai, talvez. Não, gente, é líquido. Faz isso que dá certo. Persiste, inculca, disciplina. Usa a vara. Mas eu vou falar sobre a vara que não é peia, viu, gente? Porque tem gente que tem essa questão de dizer que vara é peia. Não é. Não que eu seja contra. Sabe? Eu não vou dizer aqui para vocês, sou hipócrita. Ah, eu sou contra a peia. Eu nunca bati no meu filho. Mentira. Mentira minha. E muitas vezes eu digo até ele, meu filho, eu já vi que eu fui uma mãe muito grosseira, muito forte. Aí ele, não, mãe. Hoje eu sou pela firmeza que a senhora foi. Então, assim, para a glória de Deus, ele já tem 22 anos. E eu creio que eu fui no caminho certo. Eu estudando isso aqui, eu confesso para vocês, eu disse, Senhor, eu acertei. E foi pela graça. E o restante foi da minha mãe. Porque nós trazemos esses traços das criações dos nossos pais. Então, se você não for disciplinado, procure disciplinar. Se o seu pai não conhecia a Cristo, você conhece. Então, você vai ter que haver uma mudança. Então, voltando para os brinquedos. Você está lá, louvando ao Senhor. Aproveita o momento. Vai, filho, é hora da adoração, levanta. É hora da oração. Vai, filho, fecha o olho. Agora é hora de nós orar. Pega na mão do filho. Vai direcionando, gente. É o exemplo, é no caminho, é conduzindo. Pega na mão, vamos lá, é hora de oração. Fecha o olho, é hora de fechar o olho. Gente, a criança está em processo de desenvolvimento, você não pode, de maneira nenhuma, desistir. É realmente, embora, fecha o olho. Não tem conversa. Fecha o olho, agora é hora de orar. Para você falar com o Senhor, você tem que ter reverência, filho. Você não pode estar olhando para um lado, não pode estar olhando para o outro. Tem nada mais importante do que o Senhor. Fecha o olho. Quando você menos perceber, o seu filho está fazendo isso sozinho, mas você precisa direcionar. A hora da palavra é mais difícil, porque uma criança, dependendo da idade, ela tem 5 minutos de concentração, 10 minutos, no máximo 15, até os 7 anos de idade. Então, realmente fica mais difícil. Mas, filho, você vai ficar sentadinho, vai ouvir a palavra, até o momento que você aguentar. Quando você perceber que ele está inquieto, aí você vai, filho vai lá, pega uma água, agora você senta. Porque ele volta de novo à concentração. Quando você tira, que ele faz um movimento que senta, o cérebro já entende, já relaxei, agora eu vou conseguir compreender de novo. Porque realmente meia hora e uma hora é difícil. Por isso que muitas igrejas hoje estão adaptando o quê? A igreja da criança. Porque lá tem como você reter mais tempo, porque vai ser a linguagem delas, é visual, é louvor, são brincadeiras direcionadas, nada de folhinha e tarefinha para romper o tempo, realmente é palavra. Então, por isso que muitas igrejas estão adotando a sala das crianças. Porque gente, aqui, ó, córtex frontal, certo? Realmente é questão neural. A criança não consegue reter uma atenção mais de 5 a 10 minutos. E uma palavra minha agora, eu vou falar 45 minutos. E é uma linguagem que elas não entendem, então não desperta o interesse. Então tem que ter toda essa sensibilidade também. Mas a hora da oração e a hora do louvor é um momento bom. É um momento, gente, assim, perfeito para você ensinar o seu filho o momento da adoração e do louvor, certo? E da oração. Entenderam? Então, quem traz os brinquedos diminui. E eu vou já contar uma coisa para vocês. Lá na igreja, nós proibimos o brinquedo. A criança já vinha preparada, parecia assim uma brinquedoteca. A mãe trazia era tudo dentro da mochila. Aí abria a porta, entrava com o menino dentro da mochila. O menino era mesmo assim que, meu Deus, veio para a brinquedoteca, quer dizer, ela está perdendo tempo. Filho, é hora do culto. Nós iremos para a igreja. E lá é um momento de adorar. É um momento de louvar. Você vai escutar a palavra. Você não pode levar brinquedo. Tem todo o período de você brincar. Agora é o momento dedicado ao Senhor. O seu filho vai entender que quando ele sai de casa, que vai para um ambiente da igreja, aquele momento é para quê? Para adorar ao Senhor. Por que que isso mudou? Antes, por que que nós agora, dos 40, temos mais essa facilidade de se comportar dentro de uma igreja? Porque nós tivemos essa educação dos pais. Quem aqui já foi para uma igreja católica ou para uma igreja evangélica, quando era levado pelos pais, que levava brinquedo? Nenhum, gente. Você não poderia nem levantar. Você ficava com sede o período todo. Era a roupa certa, a entrada certa e o sentado certo.
Isso não fazia mal a ninguém. De pequenininho, a gente já era ensinado como reverenciar a casa do Senhor. Até hoje, são poucos agora, mas há uma prática do catolicismo de passarem e fazer o sinal da cruz. Por quê? Porque era algo que era ensinado quando criança. Né? As crianças viam os pais fazendo isso. E hoje não tem mais tanta essa prática. Então, por que nossa reverência na casa do Senhor? Gente, eu digo muito para as crianças lá da igreja. Ei, olha para o lado, eles olham. Olha para o outro. Olha para cima. Parece a tua casa? Aí eles, não, tia Val, porque não é a sua casa. É a casa do Senhor. E este lugar aqui, ele precisa ser respeitado. Ele precisa ter reverência. É o Espírito Santo de Deus que está ocupando este lugar. Como vocês vêm e querem ter o mesmo comportamento que vocês têm em casa? Como vocês sentam na cadeira da igreja como se estivesse no sofá de casa? Então, precisa a professora da sala da igreja ensinar algo que tem que ser discipulado pelos pais. Mas, às vezes, gente, essa falta de discipulado é involuntária. Às vezes, os pais realmente não sabem. Ou, se sabem, tem medo de frustrar os filhos. Vixe, se eu não levar brinquedo, ele não vai mais, não. Como é que eu vou assistir o culto? Não vai deixar assistir o culto, não, querendo brincar direto. Gente, tudo é questão de um processo. Leva escondido um dia e diz que não leva. Porque vai que o menino realmente, né, não entende, ainda está em processo de você disciplinar e ele entender a sua disciplina, ou não. Leva escondido, não fala. Vê se ele consegue, vai tentando. Aí, filho, tu quer o brinquedo? Quer. Filho, aqui é a casa do Senhor. Aqui é o lugar para tu adorar. Não é lugar para tu brincar. Espera um pouquinho, já já a mãe te dá. E aí você vai ganhando tempo. Ai, mãe, eu quero. Só mais um pouco, já já eu lhe dou. Aí você vai, o cérebro dele vai entendendo que 10 minutos durante o culto ele não pode pegar o brinquedo. Depois você aumenta para 15 minutos. Quando você menos esperar, gente, o seu filho está sentado, adorando, anotando, porque isso aqui é ensinado. Isso aqui é prática. Não vem dela. Porque criança não nasce com caráter formado. Criança não nasce pronta. Isso é ensinado, isso é formado, é desenvolvido. Então, se ela faz, por que os outros não fazem? Só questão de tempo e paciência. É só tempo e paciência. Você precisa realmente, gente, se dedicar a isso. E vai dar tudo certo. Amém? E aí eu quero falar uma coisa para vocês. A omissão dos pais é o discipulado do mundo. Quando você se omite a discipular os seus filhos, irmãos, vocês não têm ideia. O diabo, ele não brinca em serviço. E o maior alvo é o seu filho. Quando ele embaralha a mente de uma criança, ela cresce sem querer construir família. Ela cresce sem querer se relacionar com ninguém, porque ela se acha autossuficiente, não precisa de ninguém. Então, aí já não vai ter filhos. A família já é barrada aí. Então, qual é o propósito de Deus? Não é a família? O diabo já vai investir aí, irmãos. Então, precisa de um discipulado mais firme no mundo em que vivemos hoje. Amém? A outra coisa que eu quero falar para você é o seguinte: se os pais se omitirem do seu papel do mundo, o diabo vai se fazer presente. E aí eu vou dizer algo para vocês aqui, o seguinte. Irmãos, até 2030, há uma lei em que todas as escolas serão tempo integral. Agora é só a creche, Fundamental 2 e ensino médio. E algumas escolas, quem faz ensino médio aqui, você pode ver que já tem uma dificuldade de encontrar escolas de meio período. A maioria das escolas agora é tempo integral. E até 2030, todos os governos vão ter que se virar para colocar as escolas em tempo integral. Isso é da LDB, Constituição Federal. Escolas de tempo integral. Não importa a idade. Irmãos, aí eu lhe digo, que tempo você vai ter para discipular o seu filho? Não vai ter tempo. E isso é a artimanha do diabo. Ai, tia Val, a senhora é contra o tempo integral? Sou. Eu sou contra o tempo integral. Se você não trabalha, cuide do seu filho. Bote meio período. Eu acho que o governo era para lhe dar uma escolha. Se eu quero meu filho em tempo integral, eu vou procurar a escola de tempo integral. Se eu não quero, eu vou procurar meio período. Mas não, você não vai ter escolha, porque não vai ter mais escola de meio período. Vai ter escola somente de tempo integral, se for do governo. Irmãos, quando você coloca o seu filho em tempo integral, é como se você estivesse dando de bandeja ao mundo.
Porque você não vai ter tempo. O seu filho vai chegar às 5 horas, você vai chegar à noite, cansado, faz a janta, às vezes só compra, faz um lanche e vão dormir. Irmãos, quem vai discipular o seu filho vai ser o mundo. E vou dizer a vocês, entre uma aula e outra, há bastante espaço para conversarem, para aprender o que não devem. E eu ia falar, mas não posso, irmão. Olha, eu sou professor de escola pública, como eu já disse. Irmãos, e eu já tenho visto tanta coisa, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Hoje foi dia de uma formação, que a prefeitura dá uma formação mensalmente para nós que somos professores. E eu fui para uma formação. Numa sala eu ficava olhando, meu Deus, o que é isso? Antes havia um padrão de professores. Hoje você olha e diz, não acredito, não teria coragem de colocar o meu filho. Gente, é uma bagunça na mente dessas crianças, elas não sabem quem é que está ali. Elas não sabem que identidade se refere àquilo ali. E eu não estou falando isso por preconceito, não. Entenderam? Não é, eu não sou preconceituosa. Cada um vive o que quer e vai se ter com Jesus. A questão é a mente dessa criança. Como é que vai ficar a mente dessa criança de ver aquilo ali? Se ela não tem nem a identidade dela formada, quem vai ensinar também está confuso. O que é que vai ser dessas crianças? Quem é que pode fazer a diferença? Os pais. Eles não precisam saber do erro, eles precisam saber da verdade. Se você ensinar a verdade, na hora que eles se derem de cara com o erro, eles vão entender. Isso aí não é do agrado de Deus. Isso aí não é certo. A Bíblia não me ensina isso. Ai, tia Val, mas eu não vou falar para o meu filho, porque ele não vai entender. E com o tempo eu falo, irmãos, eles vão se deparar com cada situação que você vai dizer assim, fala Jesus, misericórdia, como é que eu vou safar o meu filho disso? E eu confesso para vocês que as crianças hoje em dia de 6 e 7 anos não são mais tão inocentes. Pelo menos não as que estudam em escola pública. Sai com cada pérola que eu fico, sério? Às vezes eu faço orar, Senhor, me dá estratégia. Senhor, me dá estratégia. Como é que eu faço para exortar esse comportamento? Esse pensamento dessa criança. Mas já vem consagrada, irmãos. A criança já vem consagrada. Do jeito que vocês consagram os filhos de vocês aqui no altar, tem pais também que consagram seus filhos diante de outros altares e de outros deuses. E você não pode dizer nada, porque a escola é laica. Mas aí vocês têm que decidirem. Certo? Se coloca numa escola pública que é laica, então você tem que discipular em casa. Senão você vai perder o seu filho mesmo. E eu vou até parar um pouquinho aqui e vou dizer uma coisa a vocês. Eu conheço uma menina que ela estudou em escola pública, dentro de uma bolha, passou na UES. Eu sempre conto isso para onde eu for, porque eu achei assim, como? Cresceu dentro da igreja, nasceu na igreja, avós, pais, tudo obreiros, pastores dentro da igreja, e ela cresceu e criou-se dentro da igreja, passou na UES, foi para a UES. Com 15 minutinhos, ela se deparou com um professor que era ateu, e 15 minutos ele colocou uma semente da dúvida que a menina não sabia mais quem era Jesus. Ela pegou uma depressão, de procurar médicos, de ser medicada, e perdeu 2 anos de faculdade. Voltou agora para continuar o semestre. Uma luta, mãe. Tia Val, gente, é preparar não para o mundo, porque o mundo pertence ao diabo, não é os nossos filhos, não. Nossos filhos pertencem ao reino de Deus. Mas vocês têm que deixar claro quem é o Senhor na vida deles. Amém? E não adianta pensarem que os filhos de vocês são os alecrins dourados. Não são. Nós não conhecemos verdadeiramente os filhos da gente. Nós pensamos que os filhos da gente é uma coisa, por trás são outras. Embora você pense, não, meu filho não é capaz de fazer isso. Talvez não seja de tão capaz, mas alguma coisa ele é capaz. Ou vocês acham que aqueles adolescentes que mataram aquele cão, se perguntasse os pais, eles iam dizer o quê? Não, meu filho não é capaz de fazer isso, não. Porque nós nunca achamos que nossos filhos são capazes. Eu sempre fiz essa oração. Senhor, me mostra quem o meu filho é na minha ausência, porque na minha presença eu sei quem é. Todas as vezes, eu como era professora antes particular, então meu filho estudava na mesma escola que eu trabalhava. E aí eu ficava brechando. Ficava, irmãos, era feio, mas eu brechava na hora do recreio.
Eu procurava ver quem ele era, qual era o comportamento que ele tinha longe da minha presença. E confesso para vocês que às vezes eu me admirava, eu dizia, esse bichinho gosta de uma briga, esse bichinho gosta de arengar. E aí eu tinha a chance de discipulá-lo, de chamar a atenção dele. Mas eu sempre disse, Senhor, os pais têm uma venda nos olhos. Existe uma venda dos olhos dos pais. A partir do momento que a gente tem um filho, como se essa venda começasse a crescer nos nossos olhos. E a gente não consegue enxergar verdadeiramente. Precisa realmente pedir, Senhor, me mostre quem verdadeiramente é o meu filho. Revela o oculto e o escondido para que eu possa discipulá-lo. Porque se você não souber, você não tem como discipular, irmãos. E é preciso ter essa coragem. Ser pai, ser mãe não é fácil. Eu estudei 12 anos da minha vida para poder ensinar. 4 anos de faculdade, aí fiz uma pós, aí fiz outra e fiz. Eu disse, agora eu não faço mais não, agora eu vou só para o mestrado. Não quero mais saber de pós na minha vida. Mas os pais estudam para ter filhos? Estudam para educar os filhos? Estuda não, irmãos. É na marra mesmo. Você tem filho e ensina na marra. É no período da amamentação, é no período da fala, é no período de desenvolvimento, é tudo. É na marra, você aprende e é fazendo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que deixem o Senhor direcionar vocês ao ensino e ao discipulado dos filhos de vocês. Porque nós estudamos para ser professor, os pais não, é na marra. Amém? Então, outra coisa que eu quero dizer a vocês, eu vou acelerar um pouco. Nós nos comportamos emocionalmente da forma como fomos criados pelos nossos pais. Tudo na nossa vida acompanha nossas emoções. E aí, para que eu faça com que o meu filho tenha êxito, primeira coisa que eu preciso trabalhar nele são as emoções. E aí eu vou passar aqui uma pincelada rapidinho em 4 pontos. O primeiro ponto é o medo. Nós precisamos trabalhar o medo nos filhos da gente. Medo de quê, tia Val? O medo de algo mentira. Que os filhos de vocês acreditem em mentiras. Por exemplo, um adulto, um homem, ele pode ter medo de baratas? Não, gente. Um homem com medo de barata. Gente, isso é mentira. Barata é um ser pequenininho. O homem, ele tem que ter coragem. Tem medo não, né, irmão? Que ele tá falando ali pro outro de quer ver. Medo de barata? Não, gente. Um homem não pode ter nojo, né? Porque às vezes é um inseto nojento. Mas medo de barata, não. Um homem não pode ter medo de barata. Medo de alma. Nós conhecemos a palavra. Nós podemos ter medo de alma? Não, gente. É coisa mentira. A alma não existe. Você dizer assim, filha, não vai que o homem do saco vai passar ali e te leva. Antigamente era perna cabeluda, né? Nós tínhamos essa intenção das mães de fazerem medo a gente. Não vai que tem a perna cabeluda. Não vai que o homem do saco te pega. Gente, isso é mentira. Você não pode colocar esse medo na sua criança. Você pode dizer que pode passar um carro, se lhe chamar, não é para você, porque faz medo, porque isso é real. Mas o homem do saco, não é para você no saco ele levar. Entenderam, gente? Coisas que não são reais. Você tem que fazer com que o seu filho seja uma criança valente, que ela não tenha medo. A outra coisa que eu preciso que vocês entendam é a identidade. Vocês têm que formar a identidade dos filhos de vocês, principalmente se for para uma escola pública. Gente, eu estou falando isso por quê? Porque tem um maior número de alunos. Uma escola particular, Tamires, que é de escola particular, uma sala de primeiro ano tem 7, 8 alunos, no máximo 10. Dá para uma professora acompanhar todos os alunos e ver o comportamento. Escola pública é 25, 30. A professora não consegue chegar, fora os laudos, que agora é 8, 9. Então, a gente não sabe mais se ensina ou se apaga fogo. Então, assim, é difícil. E as crianças, elas são malvadas. Gente, criança é malvada. Ai, tia Val, criança é inocente. Irmãos, a Bíblia fala de uma maturidade. Fala de uma inocência de um certo ponto. Se a Bíblia fala que nós nascemos com o desejo de pecar, se a criança já tem a astúcia de pecar, de fazer o mal, a criança não está isenta, não. Existe um período de inocência. As igrejas, elas têm essa prática de batizar uma criança com 12 anos. Eu acredito que as igrejas tragam essa faixa etária devido ao ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma fase onde a criança sai da infância para a pré-adolescência. Mas não tem essa base.
na Bíblia que a criança tem que se batizar com 12 anos. A Bíblia também não fala de uma idade onde a criança já peca. Não, ela fala de uma inocência, de uma consciência. Se a criança já tem a consciência de que aquilo ali é errado e ela está fazendo, ela está pecando. Ela não precisa chegar até os 12 anos, não. E essa história de dizer que criança não mente é mentira. É mentira de quem diz que a criança não mente. Esse final de semana eu estava no sítio e aí uma criança de 2 anos ela fez cocô na fralda. E aí a mãe não viu e disse assim, eu acho que ela fez cocô na fralda. A criança se escondeu de trás da coluna e disse assim, não, eu não fiz não. Aí eu olhei, ele fez. Aí ela disse assim, tu fez, fulano? E ele, não fiz não. Quantos anos ele tinha? 2 anos. Para ele era mentira? Não. Para a criança não é mentira. Ai, menino mentiroso. Já está mentindo. Não, ele não entende isso como mentira, gente. O cérebro dele não entende que o que ele está fazendo ali é uma mentira. Não é. O que é que a criança entende? É uma artimanha, um artifício que ela vai ter, que ela vai fazer para não sofrer a consequência. Por que ele usou esse artifício? Não queria tomar banho. Então ele pensou, se eu disser que não fiz, eu não tomo banho. Para nós que somos adultos, passou para mentira. Mas para ele é um artifício para fugir da punição, que é mentira. Entenderam? Então, não pensem que criança não mente. Se a sua não mentiu ainda, ela vai mentir. Na hora que chegar uma situação de que ela precisa se escapar daquilo, que ela vai sofrer uma consequência maior, ela vai mentir. Tia Vó, e o que é que eu faço para ela não mentir? Você vai deixar claro. Filha, não minta. Não minta. Porque a sua punição vai ser maior se você mentir. Se você disser a verdade, eu vou tentar compreender. Mas se você mentir, eu vou entender que você está querendo me enrolar. Que você está me chamando de bobo. E que eu não sou um pai e uma mãe esperta. Aí o filho vai entender. Se eu mentir, eu vou sofrer uma consequência maior. Que foi assim que a minha mãe me criou. Eu sabia, se eu mentir, vai ser pior. Então, embora o que fosse a consequência, eu procurava dizer a verdade. Amém, irmãos? Então, a outra coisa é a identidade. O segundo ponto. Irmãos, vocês precisam inculcar a identidade dos filhos de vocês, quem eles são em Cristo Jesus. Chaval, precisa, é fundamental. Quando seu filho estiver na escola que o outro disser assim, ei, tu é feia. Porque eles dizem. Eles dizem, tu é feia, ei, tu é pobre, ei, eu sou rico. Eles dizem, gente, as crianças dizem cada coisa que eu fico, não estou entendendo. Mas eles dizem, chamam o outro de pobre, chamam de feio. Se eles sentirem mau cheiro, a gente fica com vergonha de dizer para um adulto, menino, fulano, tu tá com mau cheiro. Nós não temos vergonha? Deus me livre de dizer isso. Deus me livre de dizer um negócio desse. Mas a criança, ela diz da maior facilidade. Ei, tu tá fedendo. Ei, a tua roupa tá toda suja. Irmãos, se vocês não formarem a identidade dos filhos de vocês, ele vai chegar em casa. Mãe, fulano disse que eu era feio. Gente, não quer nem ir para a escola mais. Eu não vou mais não, ele disse que eu era feio. Não vou mais não, fica só dizendo que eu sou feio, que eu sou mal cheiroso, não vou não. Sabe o que você vai fazer? Vai chegar na escola. A professora na porta, eu estou dizendo por experiência. Porque eu fico na porta já de propósito para barrar para o pai não entrar. Bom dia. Quem foi que chamou meu filho de feio aqui, hein? Tô mentindo. Quem foi que chamou meu filho de feio? Quero saber. Ela disse que foi esse menino aqui. Ei, se tu chama ela de feio, viu? Não chame minha filha de feio, não. Não façam isso nunca. Com esse seu comportamento, você está provando 2 coisas. A sua falta de autocontrole. E você está ensinando o seu filho que o que as pessoas disserem é verdade. Irmãos, quando eles veem, tia, me chamou de feio. Foi mesmo? Foi. Você se acha feio? Você se acha feio? Não, preciso saber de verdade. Porque, gente, eles falam com medo de dizer que não acha, como se realmente se achasse. Preciso que você me diga a verdade. Você se acha feio? Então você não é feio. O que as outras pessoas dizem não importa. O que importa é o que você acredita em você. Irmãos, se importasse o que os outros dizem, vocês acham que Jesus tinha continuado o ministério dele? Que o pessoal dizia o quê? Pode vir algo de bom? Ele é um herege, mentiroso, diz que é filho de Deus.
quantas coisas eles não falavam que Jesus era, irmão? Se Jesus não tivesse a identidade formada em Cristo, Jesus, no Pai dele, ele ia ficar o quê? Não vou desanimar, não vou mais não. A pessoa diz que eu estou mentindo. Diz que eu sou herege, que eu estou levantando falso, que eu sou o filho de Deus. Como é que estão dizendo isso? Mesmo ele sendo. Irmãos, mas a identidade dos filhos de vocês precisam ser formados. Vocês precisam dizer a eles, olha, filho, você é um filho amado. O Senhor te fez com essas características e ponto. E é assim que você é. Irmãos, até Deus firmou a identidade do seu filho. No momento do batismo, que foi que Deus falou para o filho dele? Eis aqui o meu filho amado. Irmão, naquele momento ali, ele estava o que? Dizendo, olha, tu é filho amado. Ele estava formando a identidade do filho. Ele estava dizendo para todos, esse é o meu filho amado. E não importa o que dizem. Não importa se não veio do melhor lugar onde ninguém esperava. Não importa se é feio, não importa se é alto, se é baixo, se é rico, se é pobre. É filho amado. E é isso que você tem que dizer aos seus filhos. Olha, filho, tu é filho amado. Eu e seu pai lhe amamos do jeito que você é. Com o cabelo, com a cor, com o andado, com a fala. É filho amado. O seu filho, ele precisa ouvir isso. Vocês sabem quantas vezes vocês já disseram isso para os filhos de vocês? Filho, tu é filho amado. Foi o melhor presente que o Senhor me deu. Eles precisam ouvir isso. Isso forma a identidade. E o emocional dos filhos de vocês é forjado. E nada se abala. Se chega... Gente, eu não vou mentir para vocês, não. Eu amava quando a minha filha dizia assim, menina, essa nega é linda, viu? Minha filha é muito linda. Gente, aquele que eu não fosse, eu me enchia assim de gratidão. Minha mãe me acha linda. Então isso é importante porque está saindo da boca dos seus pais. É bom você ouvir isso. Você não acha bom, meu amor? Quem que não acha bom? Então digam isso, pois eu tenho meu filho de 22 anos e eu não hesito. Tá um momentozinho ali, mas eu deitado ou sentado, que nós gostamos muito desse momento. E eu digo, meu filho, a mãe te ama tanto. Meu filho, tu é tão precioso para mim. Tu sabe o quanto eu fiz, né? Para tu estar aqui com 22 anos nos coros. Aí ele, sei, mãe. Porque houve um processo, né? Não era fácil. Não foi fácil eu ter o meu filho. Eu lutei muito para ter. E quando eu tive, eu disse, Senhor, vai ser para ti. O Senhor vai ter que me direcionar. E é isso que tem que ser feito, irmão. Foge. Eu digo assim a ele, Vitor Augusto. O nome dele é Vitório Augusto. Vitor Augusto, sabe o chamado que tu tem de Deus para a tua vida? Não sabe? Sei, mãe. E aí eu gosto muito de firmar o chamado dele. Qual é o chamado que tu tem de Deus para a tua vida? Mãe, eu sei que um dia eu vou levar a palavra do Senhor. Eu sei que eu tenho um chamado para falar de Deus. Aí eu disse, os meus olhos podem nem contemplar. Eu posso nem estar mais aqui. Mas as minhas orações é que tu suba. E tu fale não só do amor de Deus, mas que tu dê testemunho de Deus na tua vida. E eu creio nisso, gente. E eu fojo essa identidade dele. Então é preciso que vocês façam isso. Identidade. Outra coisa que eu quero dizer a vocês é o terceiro ponto. É a frustração. Lembra que eu falei para vocês que eu fui frustrada com 15 anos, que foi a melhor coisa? Irmãos, hoje há um medo nos pais de frustrar os filhos. Não sei por quê. De verdade que eu não tenho esse medo. Esse medo não me pertence. Eu frustro na maior brincadeira do mundo. Não levo nem para o coração, não sinto nem remorso. Porque eu sei que aquilo ali vai vir aprendizado. Então não tenha medo de frustrar os seus filhos. Tem um vídeo que a criança está numa loja e tem um urso. E aí ela quer aquele urso, brinca, a mãe deixa que aquele período que ela está fazendo as compras, ela deixa o filho com a filha, na verdade, com o urso. E aí é a hora de ir embora. E a mãe, filha, tem que devolver o urso. Aí a menina começa a chorar, não, eu quero o urso. Filha, tem que devolver o urso. O urso tem que ficar com o namoradinho dela, que era até o Stitch. Tem que ficar com a namoradinha dela, filha, tem que devolver o urso. O urso vai ficar triste, filha. Aí ela, não. Sabe o que a mãe faz? É a tal da educação positiva, que eu particularmente sou totalmente contra. A mãe faz o quê? Ela não vai frustrar a filha. Ela vai tirar a atenção da filha. Olha, filha, essa outra coisa aqui, como é legal, vamos ver, não sei o quê. Tira a atenção da menina, que a menina tem 2 anos, no instante vai tirar o foco, porque a intenção da mãe é o quê? Tirar o foco. Para a menina o quê? Não chorar, para a menina esquecer. Gente, qual é o problema? Não pode chorar, não. Morre se chorar, gente. Gente, assim que nasce, o médico tem que fazer chorar, porque faz bem à saúde.
Não tem problema, gente. Frustra essa criança. E é a verdade, os pais têm que lidar com a verdade. Filha, não vou levar porque eu não vou comprar, não tenho dinheiro. E o urso vai ficar aqui no lugar dele. Pega na mão, sai com a criança chorando. Uma hora ela vai cansar e vai parar. O que é que ela vai entender? Fui frustrada. Não posso mais chorar por algo da loja porque a minha mãe não tem dinheiro para comprar. Se você ficar com essa de esquecer, na hora que ela achar outra coisa do interesse dela na loja, ela vai chorar de novo. Porque ela não aprendeu, porque ela não foi frustrada. Gente, a frustração ela como se fosse uma linha do desenvolvimento da aprendizagem. A criança precisa ter esse momento. Ela precisa passar por isso. Se você não fizer isso, vai vir a birra. Porque a birra é o resultado de uma criança que não é frustrada. Outra vez ela vai se espernear no shopping, e aí você não vai conseguir tirar o foco e vai comprar. E aí ela vai entender, opa, se eu me espernear, se eu fizer birra, ela vai comprar. Irmão, meu podia era se rasgar, ele ia sair sem, e eu dizia mais, só pelo seu comportamento você não vai ganhar. E antes de sair de casa já dizia, olha, já vou, só tenho o dinheiro da casquinha. Quando chega lá eu compro a casquinha e terminou e ponto, acabou-se. Um dia ele quis sair lágrima do olho, disse, tá chorando? Tô, por quê? Ai, porque eu queria esse boneco. Meu filho eu nunca nem tive, nem morri. Eu não tinha nem chinela para calçar. Lá em casa eram 6 filhos e um par de chinela. Quando tirava do pé, o outro ia lá e calçava. Estou eu aqui, pronta e vestida. Tem problema não. Hoje, para a glória de Deus, eu não tenho esse problema e nunca tive. Da primeira vez eu já cortei o mal pela raiz. Se você não cortar o mal pela raiz, a raiz vai crescer e depois você não consegue mais podar essa árvore. Porque já engrossou o cangote, já é adolescente e você já perdeu o fio da meada. Amém? E aí só depois, né, dos 25, 30, que vai entender o que é mãe, aí passa a lhe obedecer de novo. Mas até então, você vai passar pelo estreito. Porque o tempo, até os 7 anos, você perdeu. Por que 7 anos, Cheval? Porque é o período da formação de caráter. Você tem até 7 anos. Vocês acham muito? Que eu não acho, não. É assim, ó. Até 7 anos, a criança consegue formar o caráter dela. Até 9, acabou. O que você ensinou, ela vai seguir em frente. O restante é a vida. Amém? Então, corram, viu? Que é rapidinho. Então, a birra, né? Você só conserta o que confronta. O que você ignora, só piora. A quarta é a educação positiva. Vou falar bem breve, porque o meu tempo já está corrido. Eu confesso para vocês que se eu fosse falar aqui, seria até 10 horas, mas eu vou tentar. A educação positiva, gente, é o seguinte. A educação positiva, ela vem em uma linha da educação, que eu não sei quem foi que criou, eu acredito que seja uma ideologia do diabo, porque a 2 é um pensador ideológico muito forte da educação que nós temos, e ele trouxe, não vou falar o nome, ele trouxe a questão do questionamento. A criança, ela pode escolher o que quer na escola, ela pode questionar, ela é um ser protagonista, ela é que faz a vivência. Gente, eu não discordo totalmente, mas eu não acho que seja legal você dar autoridade a uma criança que não tem maturidade nenhuma para escolher, certo? E a educação positiva é isso. A educação positiva trouxe para os pais que a melhor maneira de você educar o seu filho, o que é? O que é educação positiva? A educação positiva é quando você faz acordos. Você faz acordo com criança. Você faz acordo. Filho, se você fizer isso, eu faço isso. Eu não tenho isso como acordo, eu tenho isso como barganha. Eu lhe dou se você me der. Filho, vai para a aula, estuda, que quando for no final do ano eu te dou uma bicicleta. Irmãos, a obrigação dele é estudar. Quem está ganhando com o estudo é ele, não é você. A educação positiva diz o quê? Que você tem sempre que escutar o seu filho. Eu concordo que você tem que ter esse momento de reflexão, né? Esse tempo de afetividade, você tem que realmente escutar o seu filho. Mas você tem que se posicionar como autoridade, e é isso que a Bíblia diz. O Senhor constituiu vocês como pais
E, diante disso, vocês têm uma responsabilidade com os filhos de vocês. Então, não dá para ter essa educação positiva. O que é educação positiva? É quando eu faço esses acordos, certo? Quando tudo é explicado. Filho, você não vai, porque é assim, assim. Mãe, mas por quê? Ah, é porque é isso, faz mal isso, isso. Ah, mãe, mas eu queria... Não, filho. Gente, não é não. Você não precisa explicar tudo. Se você for explicar tudo, vai chegar um momento que o seu filho é que vai dar as ordens dentro de casa. Porque ele não vai entender que você é autoridade. É igual uma criança vai sair ou vai para a igreja, aí a mãe diz assim, vai com que roupa, filha? Eu vou escolher. Ou então o menino vai escolher. Ele vai lá, escolhe. Irmão, se você for deixar o seu filho escolher, ele não vai acertar, porque ele não tem maturidade para isso. Você quer ensinar o seu filho a escolher? Coloca 3 roupas indicadas para ir para a igreja, porque você é maduro o suficiente, você é a autoridade da sua casa e você entende o que é o melhor para ele. Então tá aqui, filho, 3 roupas, essas 3 aqui dá para você ir para a igreja. Escolha uma das 3. Quer dizer, você mostrou a ele que era o melhor caminho. E ali ele vai ter escolha. Mas foi direcionado por quem? Por você. Não é porque às vezes, gente, eu sou mãe e eu entendo. Dói você discipular. Dói você disciplinar. É como se fosse assim uma dor na mão. Eu queria tanto fazer. Eu poderia fazer, não tem importância. Depois eu vejo, eu vou ceder agora. Irmão, não dá para ceder. Porque ela está em processo de desenvolvimento. Toda aquela faixa, aquela questão do seu filho, ele está aprendendo. Se você errar aqui, você vai ter uma consequência mais tarde. Então não dá para vacilar. Realmente tem que seguir em frente. Então, em Efésios 6,4 diz para não provocar a ira dos filhos. Irmãos, e mais discipliná-los e corrigir. Eu quero chamar essa atenção de não provocar ira, porque tem pais que dizem assim, não, mas a palavra de Deus também diz que você não pode provocar a ira do seu filho. Irmão, você só provoca a ira do seu filho se você não disciplinar. Porque se você disciplinar o seu filho, ele não vai se irar contra você, não. Eu tiro por mim, eu nunca falei nem um palavrão na frente da minha mãe. Nunca falei nem alto. Por quê? Porque ela me disciplinava. Eu sabia que se eu fizesse aquilo, haveria uma correção. Como é que o seu filho se ira com você? Como é que ele vai gritar com você? Como é que ele vai peitar e aquela... Eu vi até aqui e eu disse assim, meu Deus do céu, falar essa palavra, como é que a criança vai se desequilibrar com você? Só se desequilibra, só se levantar ira com os pais se você não tiver disciplinado. Se você tiver disciplinado seus filhos, tiver disciplinado seus filhos, ele não vai levantar ira, não. Porque ele não vai ter nem coragem de levantar a voz. Ele vai entender, a sua disciplina vai fazer com que o seu filho entenda que ele tem que lhe honrar. Porque o filho que não honra, ele não vai honrar ninguém não, irmãos. Ele não vai honrar pastor, ele não vai honrar ninguém dentro de igreja, não vai honrar ninguém na rua. Não vai ver ninguém como autoridade, porque se ele não viu nem o pai e a mãe, que a Bíblia diz que se ele honrar o pai e a mãe, que é o único mandamento com promessa, ele vai ter vida longa, ele vai ter um presente de Deus se ele honrar o pai e a mãe. Se ele não faz isso, como é que ele vai honrar os outros, irmão, que não tem presente nenhum? Então, há uma disciplina que você precisa exercer na vida dos seus filhos. Eles precisam lhe ver como pai e como mãe, autoridades dentro de uma casa, que é diferente do autoritarismo. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Tá bom? Mas eu não vou poder explanar aqui para vocês. Criança que domina a situação. Gente, crianças é manipuladora, ela é desafiadora. Ela sabe quem é o mais fraco da casa e sabe quem é o mais rígido. Essa história do seu filho fazer uma coisa, você dizer, vai pedir o seu pai, irmão, não. Você tem a mesma autoridade do pai. A mesma autoridade do pai é a mesma autoridade da mãe. Não, não. Se o seu marido não concordou, vocês dois vão conversar depois, escondidinho, jamais na frente do filho, para que um não tire a autoridade do outro. Tia Val, essa fala já é batida. Já é batida. Um não pode tirar a autoridade do outro, mas funciona. Se você tirar, vai chegar um ponto que nem você e nem ela. E aí os dois vão perder realmente o início de uma boa disciplina. Em Provérbios 23, 3, diz assim, ó, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Por quê? Porque se ele honrar pai e mãe, ele vai ter vida longa. Se ele não honrar pai e mãe, irmãos, ou vai para a cadeia ou morre cedo. Porque não obedeceu, não houve a disciplina. Então, quando você negligencia a educação do seu filho, escuta, isso é muito importante.
Quando você negligencia a educação do seu filho, é como se você plantasse uma semente na vida do seu filho, que no futuro ele vai colher e você também. Porque se você não disciplinar quando ele crescer, se torna um adolescente, que a gente sabe por aí, se perde no mundo, aí entra na criminalidade, muitas vezes vai preso ou morre. Quem foi que colheu o fruto? Ele. E vocês. E os pais. Então é um fruto de desonra duplo. A sua negligência, gente, custa muito caro. Essa semente da falta da disciplina, da sua negligência, vai dar certo. Mas não, gente, não vai dar certo. Ou vocês se posicionam, ou vão perder a grande herança que o Senhor lhe deu. Gente, herança não é uma bênção que você compra uma bicicleta. Ixi, eu ganhei uma bênção. Aí você compra um carro. Vixe, irmão, ganhei uma bênção. Comprei um carro. Irmão, herança, a Bíblia nos diz que é um presente divino. É algo que o Senhor te dá, só que Ele não te dá só dando, não. Ele diz, olha, eu vou te dar um presente divino, enviado por mim. Até em Jeremias 5:1, ele diz o quê? Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, já te chamava pelo nome, e no momento oportuno eu te chamei às nações. Então, mesmo que você não tenha planejado seu filho, não tenham programado engravidar, meu irmão, não estava no seu coração, mas já estava no coração de Deus. O Senhor já tinha planejado o seu filho. Então, ele te deu esse presente, mas ele diz, olha, eu vou te dar. Mas não é dado. Não é que nem a gente dá uma roupa para uma pessoa, a pessoa, não gostei dessa roupa não, vou dar para outra pessoa. Eu nem gostei dessa roupa, eu deixo lá no guarda-roupa não, irmãos. Quando Deus dá esse presente, ele diz, olha, eu vou te dar. Mas tu vai ter que ter uma missão, a responsabilidade é tua. E no final eu vou te cobrar. Eu vou te perguntar, o que foi que tu fez com que eu te dei? Irmãos, é muito parecido com a parábola dos talentos. Você vai ser cobrado, não vai ter como fugir disso não. Então você que sabe. Se você vai se apresentar diante de Deus mostrando a semente da desonra, o seu filho colhendo o fruto, ou você dizendo que, Senhor, o meu filho é teu, e ele vai dar o reino de Deus e não o inferno. Amém, irmãos? E aí a outra coisa que eu queria dizer para vocês era, bem breve, vou pular essa parte aqui. Gente, todo ser humano precisa de limite. Eu vou precisar falar um pouco disso aqui e eu já encerro, tá, Gleiciano? Agora, existe uma certa situação no meio de nós, os laudos, né? As crianças atípicas. Eu quero que vocês me entendam que eu não estou aqui dizendo que não existe, que não tem, que eu sou contra e que estou inventando. Não. As crianças atípicas, elas existem. As crianças neurodivergentes, elas existem. Os transtornos, eles existem. Mas o que está acontecendo? Não estão dando a total importância que é preciso. Hoje, se uma criança, você não disciplinou, você fraquejou na disciplina. Foi uma falha sua. Você não se posicionou, você não disciplinou desde o início, você achou que dava para levar, é pequenininho, mas é tão lindo, tudo ela questiona, tudo ele diz por quê, tudo ele tem a resposta na ponta da língua, aí você vai achando aquilo ali lindo. Aí quando você diz, esse menino questiona tudo, você não tem noção do que você está plantando. No momento em que você levanta algo de errado como se fosse bom, seu filho vai entender. Menino, eu questiono mesmo, viu? Meu pai e minha mãe falam alguma coisa, eu, diga a resposta na hora. Meu pai, sou muito inteligente. Gente, está errado. Você pode criar filhos inteligentes, pode criar filhos questionadores, mas ele tem que entender que você é autoridade na sua casa e que ele não tem que questionar as suas leis dentro da sua casa, as regras que você dá dentro da sua casa. Se você não se posicionar, você vai perder. E isso é a certeza que eu tenho dentro do meu coração. E a Bíblia, ela me diz isso. Então, o que é que acontece? Aí você falhou, você não disciplinou, involuntariamente. Eu sei que a gente não faz isso porque quer, gente. Os pais, eles não deixam disciplinar os seus filhos porque querem. Eu vou deixar do jeito que é. Não, é involuntariamente. Você pensa que está fazendo bem, mas você não está. Por isso que você tem que orar ao Senhor para poder lhe guiar e lhe ajudar a disciplinar os seus filhos, porque não é brincadeira. E aí o que acontece? O seu filho, ele entendeu que ele pode mandar dentro da casa, que ele é autoridade, que ele vai dizer o que quer, o que vai assistir, você não vai poder mudar,
Quando for a hora do comer, você vai perguntar o que é que você quer comer, filho. No meu tempo não tinha isso. Não tinha escolha, põe na mesa e pronto, e acabou. Você não pode perguntar o que você quer comer, filho. Você não pode. Irmãos, desde que inventaram esse quer comer, filho, as crianças hoje em dia têm mais dificuldade de comer do que antes. Porque agora elas escolhem. Antes as crianças comiam tudo. Porque você botava na mesa e pronto, e acabou. Agora você pergunta, filho, você quer comer o quê? Filho, você quer vestir o quê? Você quer ir para onde? Você não pode dar essa autoridade aos seus filhos. Você é a autoridade. Tem isso para comer, eu vou pôr na mesa. Quem não faz mal comida nenhuma, não. Certo? Agora, se você der autoridade aos seus filhos, o que, é que vai acontecer? Ele vai entender que é ele que manda dentro da sua casa. E aí ele vai manipular tudo. Aí você vai chegar um momento que você não vai conseguir mais. Menino, eu não consigo mais, não. É doido, o menino derruba tudo, não me obedece, tudo que eu falo, o menino é contra, e grita com a mãe, e grita comigo, só falta matar a gente de vergonha. Só pode ter algum transtorno. Aí o que é que você faz? O seu erro, a sua falha, você vai justificar com um transtorno. Você vai justificar com o diagnóstico. Aí você vai no médico. Eu conheço médicos que ele dá um laudo em 15 minutos. Eu não sei como é que ele olha para uma pessoa, para uma criança, e diz que ela tem um tal no transtorno por 15 minutos. Porque, pelo que eu saiba, você tem que acompanhar uma criança no mínimo 2 anos. Com profissionais, com neuro, com TEA, com psicólogos, fonoaudiólogos. É 2 anos o período de acompanhamento de uma criança para saber se ela tem algum transtorno. Hoje em dia, você entra na sala do médico, com 15 minutos, ele sai lá com laudo de TEA. Só para vocês terem ideia, só para esclarecer motivo para vocês, o Ministério Público está com uma ação enorme no Ceará e em todo o Brasil, porque o índice de diagnóstico está enorme. E aí, não estão mais aguentando. Porque quando uma criança com transtorno é matriculada em uma escola pública, são 2 matrículas. Ela é matriculada no ensino regular e matriculada no AE. Então, o governo tem que dar o valor de 2 alunos. Aí vocês imaginam o quanto isso está sendo gasto dos cofres públicos. Porque a criança amanhece bem e anoitece com laudo. Eu não estou dizendo que a criança não tem, eu não sou nenhuma doutora. Mas a gente vê que muitas vezes os pais estão justificando a sua falta de disciplina, de autoridade dentro de casa e vão atrás de um laudo de TOD. O que é TOD? Transtorno opositor desafiador. A criança faz tudo para desafiar. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Criança que tem TOD, ela não desafia só pai e mãe, não. Há uma questão neural que ela se posiciona e é contra a todas as opiniões. Então, se ela chegar aqui e eu disser isso, ela é não. Independente de quem eu seja. Independente de que ela me conheça. Ela vai ser opositora, ela vai desafiar qualquer pessoa. Por isso que às vezes você chega em criança, a criança... Aí você, vixe, que menina mal educada. Às vezes é um TOD, às vezes é falta de disciplina. Entendeu? Porque quem tem TOD, o transtorno dela não é classificado, não. Ah, eu só tenho TOD para o meu pai e a minha mãe dentro de casa. Mentira! O transtorno deixa claro, ele é opositor e desafiador a qualquer pessoa. Ele vai contra a opinião de qualquer pessoa. Nem que a pessoa esteja dizendo, olha, 1 mais 1 é 2. Isso não é lógica, gente? Isso não é o certo, 1 mais 1 é 2. Mas como ele é desafiador e opositor, ele vai dizer, não. Você vai dizer, não é. Independente de que você seja. Por que que ele só desafia pai e mãe? Que TOD é esse? Seletivo? Só desafia o pai e a mãe? É não, irmãos, é porque ele entendeu. Que na casa dele é ele que manda. Que o pai e a mãe não se posicionam. Então, a maneira mais fácil do pai é procurar um diagnóstico. Ele vai justificar o erro dele. Menino, ele é assim porque ele tem TOD. Menino, tem que posso com esse menino porque ele tem TOD. É não, irmão. É porque você não se posicionou como verdadeiros pais e mães responsáveis. A questão do autismo já é outra coisa. Porque a questão do autismo, gente, o TEA é transtorno de desenvolvimento, gente, de aspas, ninguém entende. Cada um é diferente do outro. Só que é o seguinte, existe 2 grupos, o A e o B. Para a criança ter TEA, ela tem que responder todos do grupo A, para depois ir para o grupo B. Irmãos, às vezes tem criança que anda de ponta de pé e já diz que é autista. Não é, gente. Tem criança que realmente não desenvolveu a palmilhazinha do pé, a mãe não levou para a praia. Tem toda uma situação. Ai, a criança tem dislalia. Vixe, tem TEA.
É autismo. Não desenvolveu nem a fala. É não, irmã. Tem gente que tem dislalia, gente tem vários transtornos. Mas hoje em dia uma criança não pode mais ser tímida, porque se ela for tímida, ela não se socializa, então ela tem terra. Uma criança não pode mais ser briguenta, porque se for muito agitada, tem TDAH. Tem terra. Irmão, não é não, irmãos. O Senhor também nos fez com características. Nós também temos a nossa identidade. Não podemos colocar tudo em cima de transtorno, não. Então, existe, Val, mas seja verdadeiro, vá atrás de realmente profissionais com responsabilidade, faça o acompanhamento direitinho, procure fazer terapia, ajude. Mas eu vou dizer a vocês, pode ter o transtorno que for, pode vir embalado com caixa de presente. Todo ser humano precisa de limite. Todo ser humano, ele precisa de limite. Nasceu, limite. Desenvolveu, limite. Cresceu, limite, irmãos. É a base do ser humano. Até o mar o Senhor deu limite. Olha, vai só até aqui. Até as águas o Senhor deu limite. E nós, seres humanos, também. Quando você foge do limite, você erra, irmão, você peca. Não foi diferente com Adão e Eva, não. O Senhor deu tudo e pôs um limite. Olha, o limite é esse. Você não vai poder fazer isso. O que foi que eles fizeram? Ultrapassaram o limite. E aí, pecaram. Então, o limite, gente, é preciso dar ao ser humano. Amém? E aí, para encerrar, que eu não vou falar tudo que eu preciso, porque senão nós vamos adiante, mas eu quero só dizer uma coisa a vocês. Se vocês se posicionarem com fé, porque o Senhor tem que estar junto, com fé e disciplina, seus filhos se tornarão homens e mulheres de Deus, independentes de condições atípicas ou típicas. Permanecerem firmes na fé e na disciplina, mesmo em dias difíceis. Vivemos em tempos difíceis, mas não impossíveis. A maior herança que um pai pode deixar não é material. Não se preocupem em que seus filhos terminem os estudos, que sejam doutores, que vençam na vida e que não conheçam verdadeiramente a Cristo. A maior herança que vocês podem dar aos filhos de vocês é a experiência que eles podem ter com Cristo. Porque conhecimento muitos têm. Agora, experiência é necessário que vocês induzam, estimulam os filhos de vocês não conhecerem o Deus dos pais deles. Ai, é o Deus do meu pai. Ai, meu pai tinha experiência com Deus. Não, eles precisam vivenciar essa experiência. E tia Val, meu filho pode, mesmo criança, eles podem ter uma experiência com Deus. Eu costumo dizer sempre nos cultos que eu vou ministrar para a criança, irmãos, para encerrar, não tem Espírito Santo Kids. Não tem Espírito Santo infantil. O Espírito Santo de Deus é um só. O que mora em mim, mora nele, mora nela. As crianças também são templo e morada do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos fala em várias situações a grande importância que Deus deu às crianças. Mas nós não conseguimos enxergar essa importância. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é das crianças, que nós temos que ser que nem criança. O Senhor se irou quando alguém impediu que as crianças viessem até ele. Ele dedicou tempo para abençoar as crianças, para impor as mãos. Então, coloquem no coração de vocês que os filhos de vocês, além de bênção, são presentes de Deus na vida de vocês. Mas vocês têm uma missão, não se isentem disso, porque o diabo, ele não dorme, ele não cochila. E ele veio para matar, roubar e destruir. E se ele alcançar os filhos de vocês, vocês estarão colocando não só a geração dos filhos de vocês em risco, estarão colocando em risco todas as outras gerações. Os seus filhos vão ter outros filhos, e assim tiverem. Mas eles vão dar seguimento a outras gerações. E aí a sua negligência, o seu falta de posicionamento, de ensinar os seus filhos verdadeiramente quem é Deus, a ter uma experiência genuína com Cristo. Ensine isso a eles. Imponham as mãos. Orem na madrugada. Despertem, coloquem lá os filhos de vocês deitados. Eu fiz muito isso. Hoje meu filho não mora mais comigo, mas eu tinha essa prática. Imponham as mãos, isso é libertador. Irmãos, o mundo espiritual é muito mais real do que o que nós conseguimos ver. E os filhos de vocês estão na linha de frente. E eles não têm maturidade para travar essa guerra. Essa guerra tem que ser travada pelos pais.
Por isso que o Senhor coloca essa responsabilidade com vocês. Então, que vocês se posicionem. Levantem não só escudos, mas espadas para guerrear em favor dos filhos de vocês. Porque eles ainda não têm essa maturidade, infelizmente. E muitas crianças crescem sem essa cobertura espiritual, porque os pais não entenderam. Amém? E aqui eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero que eu tenha colocado no coração de vocês a necessidade de se posicionarem, porque é preciso. E, irmãos, pesquisem, viu? Vejam o que vocês podem fazer pelos filhos de vocês. Não é perdido, é gratificante você contemplar o seu filho, não só na casa do Senhor, mas na presença do Senhor.